O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em seu capítulo 1, é uma das obras mais profundas e essenciais para entender a relação entre as leis de Deus, reveladas em várias etapas da história humana, e a moral cristã, conforme ensinada por Jesus. Kardec começa com uma explanação sobre a importância das revelações progressivas na história humana, afirmando que o Evangelho de Cristo não veio para substituir as leis divinas preexistentes, mas para dar-lhes um cumprimento mais pleno e profundo. Ele destaca que Jesus não apenas revelou a verdadeira essência da moral divina, mas também apresentou uma nova perspectiva sobre a vida humana e a natureza espiritual, revelando o caráter universal e atemporal da mensagem de Deus para toda a humanidade. A missão de Cristo foi além de ensinar regras de conduta, ele foi enviado para revelar a verdadeira relação dos seres humanos com Deus e com os outros, trazendo uma mensagem de amor, perdão, fraternidade e regeneração espiritual. Cristo, ao trazer à tona a mensagem do amor incondicional, propôs que a verdadeira vida moral é aquela que vem de um coração transformado pela compreensão espiritual do amor, e que os seres humanos devem aprender a praticar o bem não apenas de forma externa, mas também internamente, por meio de um relacionamento pessoal e profundo com Deus e com o próximo. Kardec também explica que, embora a moral cristã tenha sido incompreendida por muitos ao longo dos séculos, ela não perdeu sua validade, e a compreensão de seus ensinamentos é um processo contínuo, que exige evolução espiritual. O Espiritismo, em sua essência, propõe esclarecer as mensagens de Cristo, aprofundando a compreensão das leis espirituais e do verdadeiro significado do Evangelho, o que permite uma aplicação mais profunda e real da moral cristã na vida cotidiana. A primeira parte do capítulo é dedicada a uma reflexão sobre as leis dadas a Moisés. Kardec afirma que, embora as leis de Moisés tivessem um caráter divino, elas eram, ao mesmo tempo, adaptadas ao contexto histórico e cultural do povo de Israel, que na época estava em um estágio primitivo de evolução moral e espiritual. Essas leis incluíam não apenas regras morais, como os 10 mandamentos, mas também normas sociais e civis, que regulavam a vida dos israelitas em aspectos como a organização social, as questões judiciais, e os direitos e deveres das pessoas. As leis morais, como a adoração a Deus, o respeito à vida humana, a propriedade, a família e a verdade, são vistas como universais, destinadas a todos os povos e épocas. Kardec destaca que estas leis não foram criadas por Moisés, mas reveladas por Deus, e que seu cumprimento é essencial para o progresso espiritual de qualquer ser humano. No entanto, as leis civis, que regulavam aspectos como punições físicas, heranças e casamento, eram mais transitórias e estavam em conformidade com as condições e a mentalidade da época. Essas leis, embora derivadas de uma sabedoria divina, não se aplicam diretamente aos tempos modernos e precisariam ser superadas à medida que a humanidade evoluísse para um entendimento mais elevado. Kardec enfatiza que as leis morais de Moisés, como a obrigação de amar a Deus e ao próximo, são universais, imutáveis e eternas, e não há necessidade de modificá-las, enquanto as leis civis, com o tempo, devem ser repensadas à medida que a sociedade evolui. Nesse contexto, a moral de Moisés serve como a base para os ensinamentos de Cristo, que, ao aperfeiçoar a interpretação dessas leis, dá-lhes um caráter mais profundo e universal, aplicável não apenas ao povo de Israel, mas à humanidade inteira. Kardec explora a figura de Jesus Cristo como aquele que veio para dar cumprimento perfeito à lei dada por Moisés, mas em uma forma mais interiorizada e profundamente espiritualizada. Jesus, de acordo com Kardec, não veio para revogar as leis de Deus, mas para dar a elas o verdadeiro significado, transcender as interpretações superficiais e trazer um novo entendimento sobre o papel do ser humano diante de Deus. Para Kardec, as leis morais de Moisés eram um reflexo da vontade divina, mas Jesus veio mostrar que, para viver essas leis, é necessário mais do que apenas obediência externa. A verdadeira obediência se dá no coração, na transformação interna que se expressa no amor ao próximo e na disposição para perdoar, ajudar e viver em harmonia com os outros. Jesus ensinou que as ações humanas deveriam ser movidas por um amor puro e sincero, que transcende os comportamentos externos e é capaz de levar o ser humano a viver de acordo com os valores do reino de Deus. Kardec destaca a importância do mandamento do amor ensinado por Cristo, que resume todos os preceitos morais, e que deve ser o norte da vida cristã.
Esse mandamento de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo sintetiza a moral de Jesus, e se constitui em uma chave espiritual para a compreensão de todas as suas outras mensagens. Jesus também corrigiu muitas distorções e mal-entendidos sobre as leis, especialmente em relação às interpretações rígidas feitas pelos fariseus e outros líderes religiosos da época, que colocavam a letra da lei acima do espírito, fazendo dela uma mera imposição legal, sem compreender a sua profundidade espiritual. Com isso, Cristo não só atualizou as leis de Moisés, mas também revelou a realidade espiritual do ser humano, que é chamado a evoluir moralmente, desenvolvendo virtudes como o perdão, a humildade e a paciência. O Espiritismo, de acordo com Kardec, é a terceira revelação divina à humanidade, complementando e aperfeiçoando as duas revelações anteriores, de Moisés e de Jesus. Kardec vê o Espiritismo como a chave que desbloqueia o mistério da vida após a morte e o entendimento completo da natureza espiritual do ser humano. Se as revelações de Moisés e Jesus traziam ensinamentos sobre a moral e as leis divinas, o Espiritismo vem esclarecer, de forma racional e científica, a natureza da vida espiritual, o processo de reencarnação, o destino dos espíritos e a evolução do ser humano no plano espiritual. O Espiritismo não se contrapõe ao cristianismo, mas o complementa, trazendo à tona os aspectos espirituais e imortais da existência humana, que estavam ocultos ou mal compreendidos nas doutrinas anteriores. Para Kardec, o Espiritismo é uma ciência e uma filosofia espiritual, que revela as leis universais que governam o mundo espiritual e como elas influenciam diretamente as vidas dos seres humanos. Essa nova revelação não se limita a uma fé cega, mas é baseada em evidências e provas, como as manifestações dos espíritos, que podem ser verificadas por qualquer pessoa que esteja disposta a estudar e entender as leis espirituais. O Espiritismo oferece respostas claras e definitivas para questões sobre a origem e o destino da alma, o porquê do sofrimento, e como o ser humano pode se regenerar e alcançar a verdadeira felicidade, que é um estado de harmonia com as leis divinas. Kardec também enfatiza a aliança entre ciência e religião, que deve ser vista como complementar. Para ele, tanto a ciência quanto a religião têm como objetivo o esclarecimento da verdade, embora cada uma siga um caminho diferente. A ciência investiga as leis materiais que regem o universo, enquanto a religião busca compreender as leis espirituais que governam a vida. Ambas, no entanto, vêm de uma mesma fonte divina e, quando praticadas em harmonia, revelam uma verdade mais completa sobre a existência humana e o universo. A ciência, ao investigar o mundo material, traz explicações e descobertas que ajudam a humanidade a entender melhor sua existência e seu ambiente. No entanto, Kardec destaca que a ciência não pode ignorar os aspectos espirituais da vida, e deve ser capaz de integrar esses conhecimentos, à medida que as evidências e manifestações espirituais forem mais amplamente reconhecidas e compreendidas. Da mesma forma, a religião deve deixar de lado explicações dogmáticas e supersticiosas, abraçando uma fé raciocinada, que seja compatível com os princípios lógicos e científicos. A verdadeira fé, segundo Kardec, não se baseia em crenças irracionais, mas em uma compreensão profunda das leis espirituais, que, por sua vez, são reveladas e corroboradas pela ciência. Kardec conclui o capítulo com a descrição da nova era espiritual que o Espiritismo está preparando para a humanidade. Ele acredita que estamos à beira de uma grande transformação espiritual, que trará uma nova compreensão da vida, do sofrimento, do amor e da fraternidade. Essa transformação será o resultado do progresso moral e espiritual da humanidade, que se dará por meio da aplicação dos ensinamentos de Jesus, agora plenamente compreendidos à luz do Espiritismo. Kardec descreve esse processo como uma regeneração espiritual, onde os seres humanos aprenderão a viver em harmonia com as leis divinas, promovendo a paz, a justiça e o amor entre todos. Ele acredita que o Espiritismo, com suas explicações racionais e profundas sobre a vida após a morte, a reencarnação e a evolução espiritual, ajudará a humanidade a se libertar de antigos vícios e superstições, conduzindo-a para uma nova fase de evolução. Este novo mundo será marcado por uma profunda fraternidade, onde as pessoas viverão para servir ao próximo, ajudando uns aos outros a alcançar a perfeição moral e espiritual. A Terra, segundo Kardec, está destinada a se tornar um mundo de regeneração, onde os espíritos evoluídos guiarão as gerações futuras para uma vida mais justa e harmoniosa.
Se você gostou deste vídeo sobre a importância do Evangelho segundo o Espiritismo e como ele complementa as revelações de Moisés e Jesus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dê um like no vídeo para nos ajudar a espalhar essa mensagem de luz e amor. Fique por dentro de mais conteúdos inspiradores sobre o Espiritismo e a evolução espiritual. Inscreva-se agora e compartilhe com seus amigos.